Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre São Bernardo, do Graciliano Ramos, publicado em 1934. É um livro que vai ser narrado em primeira pessoa pelo Paulo Honório, que no começo da história já explica que ele quer contar, né, a história da vida dele, e aí ele até pediu a ajuda de alguns amigos para fazer o livro. Ele ia separar a forma de produção do livro, tipo, um padre lá que ele conhecia ia fazer umas citações, um advogado que é amigo dele ia cuidar da sintaxe, da ortografia, mas ele acaba não dando certo e ele vai fazer, ele escreve o livro sozinho. E ele nasceu muito pobre, ele era órfão, mas ele consegue uma ascensão, consegue tomar as terras da fazenda de São Bernardo, que fica no interior de Alagoas, em Viçosa. E ele vai contar como é que ele conseguiu, né, de uma forma bastante é, ilegal, criminosa mesmo, assim, imoral, e ele não esconde isso, né? Ele não conta tudo, assim, explicitamente, né? Tem algumas coisas que ficam... que dá pra, obviamente dá pra você perceber, mas ele não fala. Mas outras coisas ele não esconde, de fato, a brutalidade com que ele tratava os funcionários dele, quando ele começou, os empregados dele, né? Quando ele começou a administrar a fazenda. E ele, e ele justifica, assim, essas características dele, né, essa brutalidade, pelo modo de... pela necessidade que ele teve de ascender mesmo. Ele não conseguiria isso, segundo ele, de outra forma, né? Mas isso aí, essas características, obviamente, vão atrapalhar os relacionamentos dele. E aí, uma boa parte do livro vai tratar, então, do casamento dele, né, com uma moça chamada Madalena, e já depois que ele conquista a fazenda. E aí essa personalidade dele vai se chocar com a da moça. Ele já era bem mais velho, nesse caso acho que ele tinha 45 anos, se eu não me engano, e ela tinha 20 e pouco, 25, 27, por aí. E ela questionava, né, a forma como ele tratava os empregados, e essa moça era pobre, mas ela era professora, né, ela tinha se formado naquelas escola normalista. Então ela tinha uma certa instrução, ao contrário dele, que ele, os únicos conhecimentos dele eram realmente voltados à produção ali, agrícola, né? Porque essa fazenda, em muitos momentos da história, quando ele consegue, né? Não vou falar exatamente como foi que ele conseguiu a fazenda, mas assim, ele já conta no começo do livro que ele conseguiu. Mas ele consegue tornar a fazenda produtiva, né? E ele dominava realmente esses conhecimentos relacionados a isso, né? Sobre agricultura, enfim. Então ele acaba se chocando então com o comportamento dela, com a personalidade dela, os conhecimentos dela, né? Tem muito essa questão também da denúncia social. Ela se importava muito com a condição a condição em que viviam os trabalhadores da fazenda dele, e também essa forma como ele tratava, né? De bater em alguns empregados. E ela queria dar roupas melhores, queria dar comida. Ela também tinha uma tia, né, que morava junto com eles, que é a dona Glória, se eu não me engano, que ele também não tratava bem, porque ele achava que ela era muito desocupada, enfim. Né, ela também fazia, segundo ele, comentários impertinentes, mas ele é um cara muito é, paranoico, assim. Ele sempre acha que estão falando mal dele, aí ele chega, se alguém está falando, quando ele chega, para de falar, então ele acha que é porque estavam falando mal dele. E depois isso vai ter outras repercussões aqui na história, que eu também não vou falar. Tem também esse contexto revolucionário, tem muitas conversas sobre a revolução, né? Porque o livro é na década de 30, né? Existia aquela discussões sobre o comunismo, né? Tem um padre lá que ele simpatiza com algumas ideias, aí tem outros amigos dele lá que criticam, e a Madalena também tinha certa simpatia pelo comunismo. Mas mais ou menos nessa época tem a Revolução de 30, né? A Revolução de 1930, que levou o Getúlio Vargas ao poder. Isso também vai ter uma repercussão lá pro final da história.
Então é um livro muito bom, é uma história que realmente prende, assim, principalmente ali do começo do livro, né, quando ele está começando mostrando as artimanhas que ele usou para conquistar a fazenda e as artimanhas e os crimes, né, que ele fez. E depois esse relacionamento dele com essa mulher, a forma como ele se aproxima dela e de uma forma assim muito seca, né, bem realmente sem nenhum tipo de sem tentar fazer com que ela goste dele, né? E depois esse confronto com ela ao longo do casamento. Depois, eu acho que assim, até uns 70% do livro eu acho que é muito bom, depois fica um pouco arrastado, eu acho. Mas eu gostei bastante do livro. É um personagem que é ruim, né? Realmente ele admite isso, mas ele consegue realmente prender atenção, você fica curioso para saber o que ele vai fazer. Então, é um grande livro. Agora eu vou ler aqui algumas passagens. Primeiro eu vou ler aqui algumas passagens do pós-fácil, sem dar spoiler, que eu achei interessante de comentar. É o pós-fácil da edição da Penguin, que fala um pouco sobre a relação do Graciliano Ramos com as histórias dele. Aqui é uma correspondência que o Graciliano Ramos fez com o escritor, e ele falou o seguinte: talvez esta medonha encrenca determine um pouco desse pessimismo. Não consigo separar as minhas desgraças miúdas das outras, as grandes, e o resultado é este. Vingo-me na literatura, que até hoje só me tem rendido aborrecimentos, prisão, inimigos, calúnia e ultimamente um jantar na urca. Eu achei interessante isso aqui, essa coisa dele falar que se vinga, né, da realidade na literatura, porque eu tinha lido um outro livro, um livro de não ficção, chamado Represálias Selvagens, que é um estudo sobre a obra do Thomas Mann, Gustave Flaubert e o Charles Dickens, e fala como alguns livros deles, né, no caso ele está na Casa Soturno, do Charles Dickens, Os Buddenbrook, de Thomas Mann, e Madame Bovary, né, de Gustave Flaubert. E fala como muito da vida, ele faz um estudo assim, biográfico, o autor, né, faz um estudo biográfico desses três autores e mostra como muito dessas obras foi uma vingança contra os sofrimentos que eles tiveram na vida real, né? O Thomas Mann, no caso, porque Os Buddenbrooks é um livro sobre a decadência de uma família, e era a família de fato do Thomas Mann, que era uma família de comerciantes, e ele queria virar um artista, e aí muitos dos eventos do livro são de fato reais. Então, assim, eu achei interessante essa ideia. É um livro bem interessante esse, Represálias Selvagens, eu recomendo também. E achei interessante como isso também ocorre em relação ao Graciliano Ramos. E é curioso porque muitas vezes a literatura é identificada como imaginação, né? Como ficção, né? E de fato, obviamente, é um elemento essencial a ficção da literatura, mas eu percebo assim, quando eu começo a ler um pouco mais sobre a vida dos autores, eu vejo como muito dos eventos dos principais livros são inspirados em coisas reais, de fato, né? São, às vezes, transcrições muito parecidas, né? Por exemplo, Tolstói em Ana Karenina, a forma como um determinado personagem pede uma personagem em casamento foi a mesma forma como Tolstói usou em relação à mulher dele. O próprio James Joyce, né, nos livros dele, os livros dele eram muito autobiográficos, né, Retrato do Artista quando Jovem, mesmo Ulisses também tem muita coisa da vida dele, e o J.D. Salinger também, né, eu acho que eu não postei, não sei se eu já postei a resenha de uma biografia que eu fiz do Salinger, mas mostra também essa ligação muito grande ele até falava isso, né, para alguns amigos, que não dava para escrever sobre uma coisa que não interessava ele. O Graciliano Ramos até fala alguma coisa aqui sobre isso no Pós-Fácil. O Pós-Fácil cita uma frase do Graciliano Ramos também sobre isso. Que a arte é sangue, e se não for assim, não tem também
nenhum significado, né? Tem que ser uma coisa que realmente mexe com o artista. Então, eu achei interessante pensar sobre isso. Sim, lógico, o Paulo Honório não era o Graciliano Ramos, né? Mas o Graciliano Ramos até fala aqui, deixa eu pegar essa passagem. É uma frase do Graciliano Ramos, né? Nunca pude sair de mim mesmo, só posso escrever o que sou. E se os personagens se comportarem de modos diferentes é porque não sou um só. Só conseguimos deitar no papel os nossos sentimentos, a nossa vida. A arte é sangue, é carne. Além disso, não há nada. Nossos personagens são pedaços de nós mesmos. Só podemos expor o que somos. Essa passagem interessante, que é uma conversa que ele tem com essa dona Glória, que é a tia da Madalena, que ele fala que encontrou com ela num trem, já tinha visto ela antes e estava interessado na sobrinha dela. E aí ele tá tentando uma aproximação. E aí ele conta como é que foi a conversa e tal, e depois que ele termina, aí aqui na narrativa do livro ele fala o seguinte: essa conversa, é claro, não saiu de cabo a rabo como está no papel. Houve suspensões, repetições, mal-entendidos, incongruências naturais quando a gente fala sem pensar que aquilo vai ser lido. Reproduzo o que julgo interessante, suprimi diversas passagens, modifiquei outras. O discurso que atirei ao mocinho do Rubi, por exemplo, foi mais enérgico e mais extenso que as linhas coxas que aqui estão. Aí ele fala, a parte referente à enxaqueca de Dona Glória, e a enxaqueca ocupou, sem exagero, metade da viagem, virou fumaça. Cortei igualmente na cópia numerosas tolices ditas por mim e por Dona Glória. Aí também fala que não falou da paisagem, aí depois ele... Não, agora eu vou descrever a paisagem, como é que foi a paisagem durante a viagem no trem, para não parecer que a narrativa... ele fala assim, a minha narrativa... Efetivamente, a minha narrativa dá a ideia de uma palestra realizada fora da Terra. Então eu achei interessante essa interrupção assim no fluxo da história para falar que aquilo ali, na verdade, era só um recorte da realidade, né? Porque o próprio Paulo Honório, né? Ele não era uma pessoa que gostava de ler e tal. Lógico, isso aqui é totalmente uma coisa inverossímil. O Paulo Honório escrever uma pessoa que não gosta de ler escrever um livro com tantas passagens interessantes, né? Com 200 páginas, isso aqui é totalmente inverossímil. Mas ainda assim, para dar um certo ar de verossimilhança, é como se o Paulo Honório tivesse... como ele não tem contato com ficção, com livros, ele tem que falar para o leitor que a realidade não foi exatamente assim. Sendo que o leitor já sabe disso. É óbvio nas ficções, né, nas narrativas, não está sendo descrito realmente tudo da forma como aconteceu, que são feitas, né? Não vai mostrar cada pausa que teve na conversa, que não faz sentido. Mas o Paulo Honório, como não sabe dessas convenções, ele tem que explicar isso ao leitor. Achei interessante ver isso. Vou ler aqui mais algumas passagens. Agora, já falando aqui já citando o livro, já justificando os problemas do casamento com o modo de vida dele, né? E aqui uma conversa que ele teve com a Madalena, né, umas discussões sobre que ele tinha batido num funcionário. Aí ela fala, indignada, a voz trêmula, como tem coragem de espancar uma criatura daquela forma? Aí ele responde, ah, sim, por causa do marciano, pensei que fosse coisa séria, assustou-me. Naquele momento não supus que um caso tão insignificante pudesse provocar desavença entre pessoas razoáveis. Bater assim num homem, que horror, a Madalena falando. Aí ele volta. Julguei que ela se aborrecesse por outro motivo, pois aquilo era uma frivolidade. Ninharia, filha. Está você aí se afogando em pouca água. Essa gente faz o que se manda, mas não vai sem pancada. E Marciano não é propriamente um homem. A Madalena pergunta, por quê? Ele responde, eu sei lá, foi vontade de Deus, é um molambo. Então é interessante como, aqui no começo dessa passagem, eu nem li essa outra parte, mas enfim, é que ele ficou surpreso com ela ficar irritada com aquilo, porque era uma coisa para ele totalmente normal. E aí ele fala essa concepção dele de que, né, não é um homem, não, é só um mulambo. Ele até fala também, mais pro final do livro, que ele não gostava do sofrimento pelo qual passava esses trabalhadores dele, mas ele não se importava. Ele fala com
com sinceridade, assim, que não se importava, que tinha se afastado tanto deles que não conseguia se importar. Eu acho que outras passagens que eu poderia ler já seriam spoiler, então eu acho que... Não, eu vou ler uma passagem aqui que eu acho interessante também para comentar. Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins. E a desconfiança terrível que me aponta inimigos em toda parte. A desconfiança é também consequência da profissão. Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens. É interessante porque aqui é muito essa questão da denúncia, né, que faz o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é comunista, né, era membro do Partido Comunista, chegou a ser preso durante a ditadura Vargas, né, que tinha uma perseguição forte aos comunistas. Né, então ele faz meio que essa denúncia aqui de que para o Paulo Honório se tornar um capitalista, né, um opressor, né, um dono de uma fazenda, dono dos meios de produção, ele teve que destruir a humanidade dele, né, destruir as qualidades, qualquer tipo de qualidade que ele pudesse ter. Ele não poderia ascender a essa condição por seus próprios méritos, né, conservando bons sentimentos, né? Então ele para ele subir, ele teria que estimular justamente esses sentimentos agressivos e essa ambição desmedida e sem se importar com os sentimentos dos outros. Então é uma crítica interessante que faz o Graciliano Ramos. E então é isso, pessoal. Gostei muito do livro e até a próxima resenha.